Olha que mensagem importante que o pastor Wilson Paroche vai compartilhar neste momento sobre a volta de Jesus. Fica até o final porque é importante você ficar sabendo sobre o assunto e o tema que ele vai compartilhar neste momento, tá bom? Então não sai do vídeo, fica aí até o final e com certeza será uma bênção para a tua vida. Que Deus te abençoe. Vocês estão me entendendo? É para o nosso bem que Jesus disse que ele iria voltar em breve. Tem que ver com a brevidade e a incerteza da vida humana. O passado se foi, o futuro pode nunca vir para nós. É por isso que nós não teremos nenhuma oportunidade futura. O tempo é irrevogável. A ênfase bíblica está no hoje. Hoje. Devemos estar prontos hoje e não postergar, deixar para o amanhã. E também o terceiro fator tem que ver com o tempo da perspectiva de Deus. Pedro disse, para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Para nós, 2000 anos podem parecer demais, não para Deus. Mas 2000 anos para nós é um raciocínio equivocado, porque nós não temos 2000 anos. Nossa vida é curta e é incerta. Então nós não podemos raciocinar em torno de 2000 anos. Conheci uma pessoa muito íntima, muito querida, que uma vez, conversando com minha avó perguntou se eu ainda pregava sobre a breve volta de Jesus. Minha avó faleceu em 2004. O maior sonho da vida dela era se encontrar pessoalmente com Jesus. Na sala estava uma outra pessoa. E eu falei, claro, vó, que eu estou pregando que Jesus vai voltar em breve. Eu acho que ela já começava a sentir que o seu sonho não se cumpriria, não se tornaria uma realidade. E essa pessoa que estava conosco na sala perguntou, eu estou cansado de ouvir isso. Minha vida inteira ouvi isto. Irmãos, nós temos que ter cuidado e temos que entender que boa parte desta ênfase na brevidade tem que ver com a incerteza da vida humana. Eu já vou dizer um pouco mais sobre isto. Deus não experimenta o tempo da mesma forma que nós. Para Deus, 1000 anos não é demais. Um dia não é pouco demais. Deus experimenta o tempo de forma diferente. E não sei se é correto, portanto, nós falarmos em demora ou em tardança da volta de Jesus. Por outro lado, como entender a missão da igreja à luz da breve volta de Jesus? Também 3 considerações. Primeira, a missão da igreja é parte da história da redenção. Eu gostaria de ter mais tempo para falar isso aqui. Deus conquistou o direito de reclamar a humanidade de volta para si, na cruz. Deus conquistou o direito, a humanidade havia sido usurpada dele. Quando Jesus morreu, ele reconquistou o direito de ter sua criação de volta. E alguém precisa informar o mundo de que eles pertencem a Deus, de que o caminho de volta está aberto. A missão da igreja é parte essencial da história da redenção. É importante para consolidar a derrota de Satanás. Satanás é um ser derrotado. Mas a cada nova alma que se converte, é mais uma derrota para ele. É mais uma derrota. Quanto mais conversos, mais evidente é a vitória de Deus. A revelação do reino iniciada por Jesus deve continuar. Somos chamados a revelar os poderes do reino. As pessoas têm que olhar para nós e ser capazes de ver as virtudes do reino de Deus em nós. As pessoas têm que olhar para nós e ver que nós pertencemos ao reino de Deus. Elas têm que olhar para nós e ver que nós temos um outro Senhor. E que nós vivemos em harmonia com este Senhor, com este reino. Me lembro da história de uma jovem adventista, universitária. Voltou para a sua igreja no período das férias e o pastor perguntou, então, encontrando muita dificuldade na universidade por ser adventista? Não, pastor, ninguém ainda sabe que eu sou adventista. Que tragédia.
não estamos aqui por acaso. Nós precisamos demonstrar as virtudes do reino a que pertencemos, ser testemunhas do reino a que nós pertencemos. E a segunda vinda também não depende do sucesso da missão. Muitas vezes nós pensamos que Jesus só vai voltar quando o evangelho for pregado à última pessoa do mundo. Não, irmãos, não é assim. Não é assim. Deus não avalia, a volta de Jesus não depende necessariamente daquilo que nós fazemos. Vocês estão me entendendo? Depende daquilo que Cristo fez. Deus tem recursos ilimitados para levar o seu evangelho ao mundo. Se nós não falarmos, as pedras vão falar. Então por que eu vou falar? Sabem por quê? Porque é um privilégio participar desta obra de restauração do reino. É um privilégio. Deus não precisa de nós. Agora, faria bem para nós. É um privilégio muito grande poder participar desta obra de restauração do reino. Deus nos deu este privilégio. Quando propriamente compreendido, esse privilégio não conduz senão a um profundo comprometimento pessoal. E o terceiro ponto é que Deus avalia os resultados da missão de forma diferente de nós. Existem 3 passagens em Atos, deixa eu ir direto para as passagens aqui. Em Atos capítulo 19, versículo 10, Paulo diz que em toda a província da Ásia o evangelho já havia sido pregado. Em Romanos capítulo 15, versículo 19, ele diz que desde Jerusalém até o Ilírico, até a Iugoslávia, o evangelho já havia sido pregado. Em Colossenses capítulo 1, ele diz que no mundo todo o evangelho já havia sido pregado. Claro que essas expressões não devem ser interpretadas com precisão matemática. O que significa que Deus tem uma forma diferente de medir o sucesso do evangelho, a missão da igreja. Nós muitas vezes nos concentramos em números, em resultados, mas a noção divina de sucesso é diferente da nossa. As estatísticas não estão do nosso lado. A população do mundo cresce a uma taxa de 1,1% a cada ano, ou 83 milhões de pessoas cada ano, e a igreja mal tem 20 milhões. Deveríamos ser mais humildes com números, mais humildes. O sucesso da igreja, o sucesso da missão, não depende de números, depende daquilo que Deus faz e tem feito. Quanto a nós, é um privilégio participar da missão. Então, irmãos, deixa eu concluir agora. Ir para esse outro slide aqui. As profecias de tempo. Alguém pode pensar, tá, então por esse raciocínio nós vamos ficar outros 2000 anos aqui. Não, irmãos. Porque além disto, Deus deu alguns marcadores no tempo, algumas profecias de tempo para nos dizer em que momento da história nós estamos. São as chamadas profecias apocalípticas de Daniel e Apocalipse, profecias específicas de tempo. E por essas profecias nós sabemos que já estamos no tempo do fim. Não há a mínima chance de ficarmos outros 2000 anos, irmãos. Não há a mínima chance. O tempo está bastante breve. E Deus, na sua onisciência, na sua soberania, tem um dia determinado. A Bíblia diz, quando tudo isto, toda a história, será completada. Portanto, irmãos, concluindo, ambos os conceitos, a breve volta de Jesus e a missão da igreja, são bíblicos. E foi o próprio Jesus quem os deixou. Existe uma certa tensão entre eles, parece que não se harmonizam muito bem, mas é nessa tensão, ou no equilíbrio dessa tensão, que reside a saúde e a operacionalidade da igreja. Sabem por quê? Porque sem a missão, a brevidade produziria o quê? Fanatismo e inatividade. É o que esses grupos fazem. Eles se esquecem da missão e vão para o meio do mato esperar a volta de Jesus.
Então, sem a missão, o conceito de que Jesus está voltando logo produziria fanatismo e inatividade. E é isso que nós encontramos, infelizmente, da parte de muitos adventistas. E sem a brevidade, a única motivação para a missão da igreja desaparece. Portanto, devemos continuar a crer que o fim está próximo, mas também devemos continuar engajados na missão. O papel da igreja não é muito diferente daquele que foi dado ao antigo Israel. Existe a revelação do reino deve continuar por nosso intermédio. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, ela está na lição, não me lembro em qual dia, lá talvez na lição de número 2 ou 3, mas é uma frase que diz assim: devemos estar prontos como se Jesus fosse voltar hoje, mas continuar trabalhando como se ele fosse voltar daqui a 100 anos. É na tensão destas duas coisas que reside a saúde da igreja. Sem a crença na breve volta, a missão perde sua motivação. Sem a missão, a breve volta produziria fanatismo. Deus sabe que é no equilíbrio destas duas coisas que reside a sua e a minha saúde espiritual. Prontos como se ele fosse voltar hoje, mas continuar testemunhando dele, como se ele fosse levar 100 anos para voltar. Que Deus nos abençoe, irmãos. Meu desejo e oração. Amém. Que Deus te abençoe. Convido você a fazer parte desse canal, se inscrevendo. Deixa aí o teu gostei no vídeo para que o YouTube possa recomendar este vídeo para mais pessoas, tá bom? Esse assunto que é relevante, que é importante para os nossos dias a qual estamos vivendo. E não esquece também de comentar e compartilha para que mais pessoas possam estar sabendo sobre a volta de Jesus. Que Deus ele te abençoe.